seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Ética, Valores e Saúde na Escola. Vamos continuar falando sobre epilepsia. Agora, epilepsia sob nova perspectiva, diagnóstico e tratamento. Para começar essa aula, a gente vai falar mais especificamente sobre epilepsia na escola, contando para você um caso que aconteceu de epilepsia dentro da escola. Vamos lá, vamos ler comigo. A turma era de 4ª série e a professora Dirce estava percorrendo os grupos que faziam trabalhos sobre a independência do Brasil. De repente, ouviu-se o barulho forte de uma carteira e livros caindo no chão. Todos olharam para o local e logo perceberam que Marli, uma aluna da classe, estava ao solo se contorcendo, tremendo e se debatendo. Foi uma gritaria geral. A professora ficou paralisada. Alguns alunos começaram a chorar. Alguém saiu correndo para a diretoria para pedir ajuda. Outros se aproximaram de Marli, tentando segurá-la. Os comentários e sugestões eram os mais diversos. Uns diziam que deveriam desenrolar a língua de Marli. Outros dizendo que deveriam jogar água em seu rosto. Alguém disse que não deveriam encostar na baba que saía de sua boca. Depois de alguns poucos minutos, Marli começou a melhorar e se recuperar dos efeitos da crise epilética que havia sofrido. Só então, a professora Dirce venceu seu quadro de paralisia e, meio que sem saber o que fazer, foi afastando as crianças, se aproximou de Marli e a levou para a diretoria. Ninguém mais conseguiu assistir aulas naquele dia. A notícia rapidamente espalhou-se por toda a escola. Infelizmente, esse caso não terminou por aí. Suas consequências estenderam-se por muito tempo. A professora não sabia o que fazer e decidiu ignorar o que havia acontecido, nunca mais tocando no assunto. O mais grave, porém, foi a discriminação que passou a sofrer Marli, na sua turma e na sua escola. Além de ter perdido algumas amigas, cujas mães proibiram que brincassem com ela ou se sentassem a seu lado na classe, ela passou a ser alvo de chacotas, brincadeiras e teorias variadas que as crianças traziam de casa para explicar sua situação. Alguns diziam que ela havia sido tomada por demônios. Outros, que ela era louca, ou que ela estava usando drogas escondido, e ainda que era deficiente mental. Infelizmente, o final dessa história terminou com Marli, sentindo-se discriminada pelos colegas e acreditando nas teorias que lhe apresentavam. Decidiu abandonar a escola e não mais estudar. Esse é um caso que reflete a epilepsia na sala de aula. Será que existe algum culpado aqui? Não, né? Provavelmente o professor nunca soube o que é epilepsia, nunca foi ensinado em como lidar diante de uma crise epilética. Provavelmente os pais não falaram para a escola que essa criança tinha epilepsia e decidiram simplesmente ignorar o assunto. E, consequentemente, a escola não soube lidar com isso, porque não teve as informações adequadas. Esse caso de epilepsia na sala de aula aponta para nós uma situação muito comum. Traz abertura para a discussão do papel da escola e do papel dos profissionais para lidar com essa questão. E aqui, nesse curso, permite direcionar caminhos para a articulação de temas relacionados à ética e à saúde no cotidiano das escolas. E é só por isso que nós visualizamos, que nós relatamos esse caso, para que a gente consiga, juntos, traçar estratégias para que a gente mude essa perspectiva da epilepsia na sala de aula. Por que será que isso acontece? A epilepsia é um fenômeno novo? Não, como nós já dissemos nas outras aulas. A epilepsia é uma condição muito antiga. Será que é um problema espiritual? Não, não é. Será que a epilepsia não tem tratamento? Como nós falamos já, a epilepsia tem tratamento e nós vamos falar mais sobre tratamento daqui a pouco. Ou a gente não sabe o que é? Não, agora a gente sabe o que é. Então é nesse sentido que a gente gostaria de estar enfatizando esse caso dentro da sala de aula. Vamos falar então do diagnóstico da epilepsia. A gente não quer aqui fazer com que você, professor, ou você, coordenador de escola, saiba diagnosticar a epilepsia. Não, não precisa. O que a gente quer é simplesmente que você saiba como é feito o diagnóstico.
o diagnóstico da epilepsia, ele é essencialmente clínico. Não precisa de exames, não precisa de mais nada. É baseado nas informações que o paciente e sua família levam para o médico. Então, por isso é importante que numa primeira consulta não vá somente a pessoa que teve a crise, mas quem viu a crise, quem acompanhou a crise, para que possa contar os detalhes para esse médico, para que ele possa chegar no diagnóstico. Os exames, como já foi falado, então, o eletro, a ressonância magnética, tudo isso são exames complementares, que complementam o diagnóstico, mas que para começar a falar se tem epilepsia ou não, é simplesmente um diagnóstico clínico feito por um médico. E as causas da epilepsia? Provavelmente você está se perguntando, será que eu posso ter epilepsia? Será que meu aluno pode ter epilepsia? Sim, qualquer pessoa pode ter epilepsia em algum momento da vida. As causas da epilepsia são muito variadas, são de vários tipos. Mas tem 3 causas que nós gostaríamos de chamar a sua atenção aqui, porque prevenindo essas causas, a gente consegue prevenir a epilepsia. A primeira dessas causas é a neurocisticercose. A neurocisticercose, ela ocorre através da ingestão dos ovos do verme solitária. Parece uma coisa meio, imagina, isso não acontece? Isso acontece muito, porque a gente ainda tem pessoas que têm mais dificuldade para estar tendo uma boa higiene, para estar lavando mão antes das refeições, né? Então, tudo isso faz com que a gente previna a neurocisticercose, são atitudes básicas de saúde, e, consequentemente, a gente previne a epilepsia. Porque o que acontece é que a neurocisticercose, os ovinhos da neurocisticercose, eles podem se alojar em algum lugar do corpo. Se eles se alojam no cérebro, formam calcificações, que pode ser uma das causas da epilepsia. Então, se a gente previne isso, a gente está prevenindo, consequentemente, a epilepsia. Então, para prevenir, é realmente ter uma boa higiene, lavar bem as mãos antes das refeições, lavar bem saladas, frutas, né, que são atitudes básicas de saúde. A outra causa que a gente pode prevenir a epilepsia é o TCE, ou traumatismo crânioencefálico. Traumatismo crânioencefálico tem como principal causa, né, os acidentes automobilísticos ou acidentes de moto. Então, dependendo da lesão que se tem no cérebro, isso pode ter como sequela a epilepsia. Então, agora, com a questão da lei, né, contra o álcool, né, da bebida, isso diminuiu bastante. Mas o que a gente precisa fazer para estar prevenindo isso? Respeitar as leis de trânsito, né? Então, se beber, não dirija. Quando andar de bicicleta ou de moto, use sempre o capacete, use cintos de segurança e respeite as leis de trânsito. E o outro fator que a gente consegue prevenir a epilepsia é o AVC, ou derrame, que já foi falado em uma das aulas, e que a gente consegue, prevenindo o AVC, a gente consegue prevenir a epilepsia, porque uma das sequelas depois do AVC é a epilepsia. Como que a gente previne o AVC? Tendo atividades, hábitos de saúde, né? Com certeza. Então, tendo atitude de saúde, não fumando, controlando a pressão arterial, praticando exercícios físicos. E, de novo, a gente relembra. Se, de repente, a pessoa ficar com a boca torta, apresentar paralisia do braço ou da perna e ter alguma dificuldade para falar, ela precisa ser imediatamente encaminhada ao hospital. Então, a gente prevenindo essas 3 causas, a gente consegue prevenir também a epilepsia. E o tratamento da epilepsia? Como que a gente faz esse tratamento? O tratamento da epilepsia, de uma maneira bem geral, ele tem 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo, é claro, é eliminar as crises ou controlar as crises. E também a gente não pode esquecer de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, existe o tratamento medicamentoso. As drogas antiepiléticas, elas podem controlar aproximadamente 70% dos casos de epilepsia. Isso com apenas uma medicação, que hoje é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Essas drogas antiepiléticas, elas evitam as descargas elétricas excessivas e, com isso, diminuem o número de crises. Tudo isso tem que ser feito com orientação médica, né? O médico vai ver que droga antiepilética é mais adequada para o caso daquele paciente, vai ajustar a dose e depois, se a pessoa conseguir ter o controle das crises, devagarzinho ele vai tirando a medicação. Então, mais ou menos depois de 2 anos de controle de crises, essa medicação pode ser retirada em 70% dos casos de epilepsia. Além do tratamento medicamentoso, existe o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele é pouco conhecido ainda nos dias de hoje, mas ele tem mais de 100 anos.
Um tratamento cirúrgico é indicado para os casos de epilepsia que não respondem ao tratamento medicamentoso. Então já tentou todos os tipos de medicação, já tentou associar vários tipos de medicação e mesmo assim a pessoa continua tendo crises sem controle. Então é o que a gente chama de epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso. Para fazer essa cirurgia, precisa de uma avaliação muito minuciosa. Uma avaliação médica, uma avaliação do local da lesão, uma avaliação neuropsicológica, para que se consiga ter bons resultados na cirurgia. E o tratamento psicológico? O tratamento psicológico ele visa orientar o paciente e a família sobre os aspectos psicológicos envolvidos na epilepsia. Então tenta fazer com que o paciente, com que a família, entenda o que é epilepsia, entenda as limitações que podem acontecer e faça com que a pessoa foque a sua vida não no que ela não pode fazer, mas sim no que ela pode, no que ela consegue fazer. Então é muito importante para que a gente consiga a melhora da autoestima, a melhora da qualidade de vida e, consequentemente, a diminuição do estigma e do preconceito. Bom, falando um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento, agora a gente vai para um outro lado falando sobre como que você, professor, educador, coordenador, pode mudar essa perspectiva. Então vamos lá. Será que se eu falar epilético ou pessoa com epilepsia, será que existe diferença nisso? Bom, do ponto de vista social, a questão politicamente correta ou socialmente aceita, nós sabemos que existe algum tipo de diferença. Quando a gente fala epilético, aidético, diabético, nós estamos usando rótulos. Mas será que realmente isso acontece na epilepsia? Então nós fizemos uma pesquisa, onde nós vimos a percepção de estigma, o preconceito, quando a gente fala em epilético e quando a gente fala em pessoa com epilepsia. Então nós aplicamos questões em um grupo que respondeu sobre epilético e no outro grupo que respondeu sobre pessoas com epilepsia. E o que a gente viu? A gente viu que, na primeira pergunta, você acha que as pessoas com epilepsia são rejeitadas pela sociedade? Ou você acha que os epiléticos são rejeitados pela sociedade? Qual foi o resultado disso? Nós vimos que, quando a gente fala em epiléticos, 87% das pessoas acredita que os epiléticos são rejeitados pela sociedade, contra 41% das pessoas que acham que pessoas com epilepsia são rejeitadas pela sociedade. Uma diferença muito significativa, né? Um outro ponto. Você tem preconceito contra pessoas com epilepsia ou contra epiléticos? É claro que aqui é uma questão muito pessoal, muito direta, que pouca gente se coloca. Porém, o que nós vimos é que, quando a gente fala epiléticos, 2,8%, quase 3%, tem preconceito contra epiléticos. Contra 0% de preconceito quando a gente fala em pessoas com epilepsia. Um outro exemplo. Você acha que as pessoas com epilepsia, ou você acha que os epiléticos, têm maior dificuldade para conseguir emprego? Quando é epilético, quase 94% acredita que tem, contra 62% quando a gente fala em pessoas com epilepsia. Ou você acha que as pessoas com epilepsia ou epiléticos têm maior dificuldade na escola? De novo, o mesmo padrão se repete. Quando a gente fala em epiléticos, quase 70% acredita que tem maior dificuldade na escola. E quando a gente fala pessoas com epilepsia, esse número cai para 37%. O que isso está dizendo para nós? Isso está dizendo que o uso do termo epilético é um rótulo social. E esse rótulo a gente consegue enxergar a doença e não a pessoa. Esse rótulo remete à incapacidade e resgata para a gente o imaginário da sociedade. Por isso, o rótulo influencia sim a percepção do estigma e a qualidade de vida. Então, nós devemos não utilizar o termo epilético quando a gente está falando em pessoa com epilepsia. E um outro exemplo, em questão de atitude. Vocês já sabem hoje como proceder diante de uma convulsão. Como que você faz quando alguém tem uma convulsão na sua frente. Mas será que existe diferença quando a gente age de maneira adequada ou inadequada diante de uma crise epilética? A gente está falando em agir adequadamente quando a gente fica calmo, protege as pessoas, educa as pessoas em volta e não coloca nada na boca. E eu estou falando em agir inadequadamente quando a gente fica nervoso,
fala, cuidado, é contagioso, é muito perigoso, puxa a língua ou coloca uma caneta na boca. Será que existe diferença nisso? Então, de novo, nós fomos fazer um trabalho, fazer uma pesquisa sobre será que existe diferença nesses dois grupos. Então, nós pegamos classes de colegial, 3 classes. Uma classe nós simulamos uma crise e agimos adequadamente. Na outra classe simulamos a mesma crise e agimos inadequadamente, com os padrões que eu mostrei. E na terceira classe a gente não fez nada, só aplicou um questionário de percepção de estigma na epilepsia. Esse questionário, essa escala de estigma na epilepsia, ela vai de 0 a 100, só para vocês saberem, e quanto maior, né, quanto mais próximo de 100, maior o estigma na epilepsia percebido. E o que a gente viu? A gente viu que quando a gente tem atitudes adequadas, quando a gente tem atitudes adequadas, a percepção de estigma é menor, né? Quando a gente tem atitudes inadequadas, que é o grupo 2, a percepção de estigma é a maior que tem. E quando nós temos o grupo controle, que a gente nem ensinou certo nem errado, fica no meio. Então, o que a gente pode ver diante disso? Que as atitudes durante uma crise epilética influenciam sim a percepção de estigma, né? E com isso prejudicam a qualidade de vida desse paciente. Então, é importante que você, professor, passe informações corretas, mas que também tenha atitudes adequadas, porque só assim a gente consegue mudar a perspectiva da epilepsia na nossa sociedade. E diante disso tudo, nós podemos finalizar falando que as pessoas com epilepsia e suas famílias são um grupo social cuja condição pode ser aliviada na medida em que a gente tome consciência da situação, que a gente saiba o que é epilepsia, com que se elimine o estigma, com que a gente promova a inclusão social e se adaptem medidas efetivas para essa inserção social desses pacientes. Só assim a gente vai conseguir fazer com que esse paciente saia das sombras e consiga se inserir na sociedade. E nós acreditamos que o início de tudo, além da família, é também na escola. Por isso, nós contamos com você. De novo eu falo que os textos de apoio, todo o material de apoio está no Moodle. A gente conta com você lá, com as dúvidas, sugestões e até a próxima aula. Obrigada.